porque é uma tese que eu acredito muito. É um banco que passou por um turnaround recente. O Bradesco falando, se você não comprou o Bradesco por 11,50, você é maluco. Foi uma grande brincadeira, mas para o investidor de Bradesco, se ele não comprou nessa faixa de preço, sim, ele é um maluco, porque é uma das melhores faixas para aporte nesse ativo, tá? Inicialmente, o Bradesco tem um dividend yield muito interessante, em 8,94%. Alguns amigos não sabem, mas em termos de dividendos, hoje o Bradesco e o Banco do Brasil estão pau a pau, meu amigo. A gente olha para esse PVP e pensa o seguinte: será que é só a gente que está olhando isso? Será que é só o canal Lip Invest que está observando o PVP de Bradesco muito abaixo de 1? A gente está no oitavo ano em que os melhores pontos para aporte de compradores foram justamente nessas regiões que eu marquei como onda 1, 2, 3, 4 e onda 5. Então a gente está dentro de uma das melhores zonas de compra dentro dos últimos 8 anos em Bradesco. E aí, eu também preciso falar com vocês sobre uma tese de um banco que poucos aí se arriscam a falar, mas eu sou um dos que dou a cara a tapa aqui no YouTube e falo mesmo, tá? Porque é uma tese que eu acredito muito. É um banco que passou por um turnaround recente, tá? E está se reestruturando. Que banco é esse, Lipe? É o Bradescão, meu amigo e minha amiga que está assistindo essa live, tá? Basicamente, o Bradescão, ele se comprometeu um pouco, tá? Devido a ser credor aí de lojas americanas, toda aquela história que a gente já sabe. Ele é um banco de varejo, mas ele tem mudado, tá? Ele tem mudado a sua característica essencial. Ele está começando a migrar para uma carteira mais agro, tá? Dividindo um pouco entre varejo e agro. E isso está trazendo resultados positivos. Inclusive, ele incorporou algumas semanas atrás um banco do agronegócio. Ele fez essa incorporação algumas semanas atrás, tá? E eu vou falar agora então de Bradescão, tá, pessoal? Bradescão. Mas para isso, eu vou começar falando da parte de fundamentos, tá? De Bradesco, tá? E aí, para você que acompanha, por exemplo, Bradesco, você sabe que nos últimos dias Bradesco subiu um pouco. E aí um amigo meu de trabalho, ele falou o seguinte para mim esses dias. Ele simplesmente chegou até mim e falou o seguinte: Felipe, olha, eu tô com um dinheiro que eu acabei de resgatar do Tesouro. Eu não tenho onde alocar esse dinheiro. O que que eu faço? O que que eu faço com esse dinheiro? E aí, eu lembro que nesse dia, quando esse amigo do trabalho me procurou, eu falei, cara, você precisa desse dinheiro para agora, você precisa de liquidez, ou você não precisa do dinheiro para daqui a 1, 2, 3 semanas? Ele falou, não preciso. Eu quero alocar, não necessariamente vou deixar por vários anos, mas eu preciso alocar num case que eu fique aí pelo menos aí alguns meses ou pelo menos umas semanas. E aí, eu lembro que Bradesco estava batendo R$11,50. Estava batendo R$11,50. E aí eu falei o seguinte: tem problema para você se eu te indicar uma ação para você investir e você aguardar essas semanas e meses? Ele falou, não tem problema. E eu disse, cara, então eu te indico o Bradesco, primeiro porque é um grande banco, segundo porque eu estou vislumbrando esse ativo num preço excelente, tá?
E eu acredito na recuperação desse preço ao longo dos próximos dias e semanas. E então ele comprou Bradesco e não se arrependeu, né? Tendo em vista que hoje já está em R$ 12,46, ele comprou R$ 1 mais barato, tá? E a posição que ele comprou não foi uma posição tão pequena, tá? Então, eu acredito que ele deve estar feliz nesse momento. E para não falarem que eu sou maluco, que eu tô contando historinha aqui, eu fiz um vídeo sobre o Bradesco, tá? Alguns dias e semanas atrás, que coincide com essa data que eu falei com esse meu amigo. Se você pesquisar aqui no canal Olimpo Invest, tem esse vídeo, tá? Inclusive com a cara de medo que eu faço no Bradesco, falando, se você não comprou o Bradesco por 11,50, você é maluco. Foi uma grande brincadeira, mas para o investidor de Bradesco, se ele não comprou nessa faixa de preço, sim, ele é um maluco, porque é uma das melhores faixas para aporte nesse ativo, tá? Inicialmente, o Bradesco tem um dividend yield muito interessante, em 8,94%. Alguns amigos não sabem, mas em termos de dividendos, hoje, o Bradesco e o Banco do Brasil estão pau a pau, meu amigo. Pau a pau. Ah, não acredita? Tá bom, tem gente que, infelizmente, só acredita vendo, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma aba do outro lado e vou pesquisar aqui o ativo de BBAS3 para você ver que o ativo de BBAS3, que é de Banco do Brasil, está bem parecido com o Bradesco em termos de dividendo. Só espera carregar aqui, porque não tá tão rápido assim, tá? Deixa eu abrir aqui para você ver com os seus próprios olhos, tá, pessoal? Olha aí, vou abrir até Banco do Brasil aqui para a gente comparar aqui rapidamente, tá? Olha aqui, Banco do Brasil, tão poderoso Banco do Brasil que todo mundo fala, inclusive eu tenho também em carteira, hein? 9,25 em dividend yield nos últimos 12 meses. E aí você olha para Bradesco, 8,94. Cara, praticamente um empate técnico. Lembrando que Bradescão, quando estava R$ 11,50, estava entregando um dividend yield bem melhor, tá? Estava com 9,30, 9,50 quase. Então, eu preciso que você entenda que muitas das vezes o barulho que a gente escuta no mercado, ele tem que ser ignorado. A gente vê muita gente falando de BB, de Itaú, e quando você escuta falar sobre Bradesco e Santander? É bem menos. Já notaram isso aí? Lógico que vocês já notaram, né? É muito conveniente para fundos de investimentos, para grandes players do mercado, que você nem olhe para ativos de grande oportunidade, porque eles querem pegar os melhores preços. É simples assim, tá? Então, falando de Bradescão, você já observou que o dividend yield está muito próximo de Banco do Brasil. Confere? Então, vamos olhar aqui agora uma outra informação. A liquidez do ativo preferencial aqui de Bradesco está em 428 milhões de reais, meu amigo. É um ativo extremamente líquido. E olha a participação no índice Bovespa. Cara, uma participação de aproximadamente 3% no índice. É muito pesado, meu amigo. Quando você vê Bradesco caindo muito no mercado, pode ter certeza que vai afetar o índice, tá? Então, a gente olha para esse PVP e pensa o seguinte, será que é só a gente que está olhando isso? Será que é só o canal Olimpo Invest que está observando o PVP de Bradesco muito abaixo de 1? Não. PVP hoje de BBDC4 está em 0,78, tá? Com uma ação analisada aí pelo viés fundamentalista que deveria estar valendo R$ 15,95, que é o valor patrimonial aqui atribuído pelo viés fundamentalista. Um PL, que é o preço sobre lucro, em 7,52. Ainda estamos dentro do limiar tão recomendado pelos grandes investidores como Benjamin Graham, Warren Buffett, Luiz Barsi, que é entre 0 e 10. A empresa está negociando a 7,5 vezes o seu lucro de R$ 1,66 por ação. Bom, a gente ainda tem um ROI de Bradesco em 10,38%, 10,38%. E esse é um dos motivos que muita gente ainda está desconfiada em Bradesco, porque ele já entregou muito mais que isso. Se a gente abre o histórico aqui, a gente olha um histórico de ROI em Bradesco que já entregou 19%, quase 20% de retorno sobre o patrimônio investido.
E hoje em 10, pouca gente acredita. Mas, meu amigo, você não é investidor para daqui a 1, 2 semanas sair da empresa. Eu espero que você que está assistindo esse vídeo seja um investidor de longo prazo, porque isso que vai ser o diferencial, tá? E para isso eu quero chamar a sua atenção, tá? E olha só um fato que poucos aqui sabem, tá? Bradesco paga proventos todos os meses de janeiro a dezembro, tá? Poxa, Felipe, eu não sabia disso, mas é verdade. De janeiro a dezembro e já está previsto em todo o ano de 2025, conforme vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, 2025? Já está previsto calendário de dividendos o ano inteiro, tá, pessoal? Isso é muito importante. E o outro banco que faz isso também é o Itaú, paga todos os meses. Beleza? Não sei se vocês sabiam disso. Deixa comentário aqui para a gente saber a sua opinião. Beleza? E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre a análise técnica de Bradesco. Então, eu quero trazer aqui para vocês. Primeiro, eu vou tirar todos os desenhos, tá? Todos os desenhos, eu vou trazer o gráfico no time frame semanal para que você possa compreender a minha leitura sobre Bradesco. E todos que estão aqui e me acompanham há um tempinho já viram essa imagem talvez antes, mas vão ver aqui novamente. E para quem não acompanha tanto o canal, vai ver pela primeira vez, tá? Vou trazer aqui o gráfico de Bradesco. Esse é o time frame semanal, tá? Vocês podem observar aqui um tempo gráfico que contempla pelo menos desde 2018, que é onde eu tô com o mouse aqui, tá, pessoal? Eu vou falar principalmente de 2018 para frente, tá? Que é agora março de 2025. Observem que a gente anda de lado há muito tempo, certo? Consegue entender isso aí, que a gente está andando de lado há muito tempo em Bradesco, com simplesmente momentos onde compradores defenderam aqui embaixo, ó, o preço de Bradesco, parece que ele nunca cai desse preço de 11,20, 11,30, e ele também não consegue subir aqui essa faixa de preço além dos 21, 22 reais. Bom, entendido isso, eu preciso que você entenda a minha interpretação sobre o banco Bradesco. Na verdade, a gente chama tudo isso de triângulo descendente, que é esse padrãozinho aqui que a gente está vendo aqui em cima, tá? Ampliado. É um padrão lateral que vai afunilando com o tempo. Basicamente é isso aí, tá, pessoal? E aí, o que eu quero que você entenda? Que os melhores momentos de compra de Bradesco de 2018 para cá, ou seja, se a gente for pegar, são 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, a gente está no oitavo ano em que os melhores pontos para aporte de compradores foram justamente nessas regiões que eu marquei como onda 1, 2, 3, 4 e onda 5, tá? Basicamente é isso. Você não precisa ser um vidente, você não precisa adivinhar o que vai acontecer. Basta você olhar o que está acontecendo há muito tempo. Essa é uma região de preço extremamente defendida por compradores pelo menos há 8 anos. Então, se a gente for resumir, que região de preço é essa? Basicamente essa aqui, ó. Basicamente é entre R$10,28 e R$12,52. E com quanto que a gente está custando hoje? R$10,50, R$10,52. Então a gente está dentro de uma das melhores zonas de compra dentro dos últimos 8 anos em Bradesco. Não precisa, pessoal, ser um grande gênio para entender sobre isso, tá? Quando você começa a observar o gráfico, começa a fazer marcações, começa a observar o tempo, você consegue compreender e visualizar, conforme vocês estão vendo aqui. Observe que todas as vezes, dentro desses anos, que a gente atingiu essas regiões, basicamente, a gente teve uma retomada do preço para cima. Conseguem observar isso aí? E agora a gente está chegando aqui no final do padrão. Ou seja, no lugar mais importante. Por quê? Geralmente, esse padrão de afunilamento lateral, ele tem que andar para algum lugar. Ou para cima, ou para baixo. Beleza, pessoal? Não quero assustar ninguém, mas o preço vai caminhar para alguma direção.
O que geralmente, tá? O que a probabilidade nos diz? Geralmente esse é um padrão que geralmente se rompe para baixo. Isso é o que a probabilidade, a estatística nos diz. Mas o que eu acho em relação a Bradesco? Eu acho que na realidade, tá? Dentro da interpretação de Bradesco, ele não pode ser visto como um padrão isolado. Se a gente olhar para o gráfico mensal e tirar todos os desenhos, a gente vai perceber que a gente tem uma grande tendência de alta que começou a lateralizar. E o que o nosso mestre da análise técnica, Charles Down, inclusive, um dos que deu origem, tá? Um dos que deu origem ao nome Dow Jones do mercado americano, norte-americano, né, de uma das maiores bolsas dos Estados Unidos. O que ele nos dizia? Que geralmente quando a gente tem uma tendência primária e uma lateralização dentro dessa tendência principal, o que mais acontece geralmente é uma continuidade da tendência primária. E o que a gente tinha antes era uma tendência de alta com uma recente lateralização no momento secundário. Ou seja, existe uma grande chance de continuidade para os próximos anos. E aqui eu estou falando com investidores de longo prazo. Por isso que eu acredito, a minha tese é que esse padrão que a gente vê em Bradesco, tá? Esse padrão de triângulo descendente que a gente vê em Bradesco vai ser rompido para cima. Isso é o que eu acredito, é a minha interpretação, tá, pessoal? Não significa necessariamente que vai acontecer isso, mas é algo que eu acredito ser mais possível diante do turnaround recente que o banco está vivendo, uma reestruturação de Marcelo Noronha, que é o novo CEO de Bradesco. Ele está definitivamente tentando transformar esse perfil de varejo um perfil mais equilibrado, um perfil mais entre varejo e agro, tá, pessoal? Então, eu acredito nessa retomada de preços. Ok, entendido isso. Se vocês entenderam isso, mandem um joinha aí nos comentários. Manda um joinha aí ou um ok aí nos comentários, beleza?